A beterraba pertence à família das quenopodiáceas, que inclui também a acelga e o espinafre. A parte comestível da beterraba é uma raiz tuberosa. Os cultivares mais comumente plantados são Early Wonder Tall Top e Wonder Precoce. Essa hortaliça é típica de climas temperados, produzindo bem somente sob temperaturas amenas ou frias, com melhor desenvolvimento em temperaturas entre 10 e 20 graus centígrados. Na maioria dos locais produtores, a semeadura da beterraba é feita de abril a junho, principalmente em locais baixos, com altitude inferior a 400 metros. Em altitudes superiores a 800 metros, a semeadura pode ser feita de fevereiro a julho. Em locais que apresentam verões com temperaturas amenas, pode ser semeada o ano todo. As mudas de beterraba podem ser produzidas em recipientes ou em sementeiras e depois transplantadas para o local definitivo. Podem ser utilizadas bandejas de isopor com um substrato adequado para o cultivo orgânico, colocando-se uma semente ou glomérulo por célula. Posteriormente, é preciso fazer o desbaste, pois cada glomérulo tem 3 a 4 sementes. Assim, poderá nascer mais de uma planta por célula. Deverá ficar apenas a muda mais forte. O gasto de sementes nesse método é de 4 kg por hectare. Nas sementeiras, a semeadura é feita em sulcos transversais, distanciados de 15 centímetros, com profundidade de 15 a 25 milímetros. Nesse caso, não é preciso fazer o desbaste, bastando selecionar as mudas no momento do plantio. As mudas devem ser transplantadas com cerca de 15 centímetros e 6 folhas definitivas, o que ocorre entre 20 e 30 dias após a semeadura. A semeadura também pode ser feita diretamente no canteiro definitivo, em sulcos transversais, com 15 a 25 milímetros de profundidade. O espaço entre os sulcos deve ser de 30 centímetros. Coloca-se um glomérulo a cada 5 centímetros de sulco. Depois, deve ser feito o desbaste, deixando-se uma planta a cada 10 a 15 centímetros na linha. As mudas desbastadas podem ser aproveitadas no plantio. A beterraba é cultivada em canteiros com largura de 1,20 m e altura de 20 centímetros. A adubação orgânica pode ser feita com 10 toneladas de composto orgânico em peso seco por hectare, espalhado a lanço, antes do encanteiramento. O espaçamento das plantas no local definitivo, em qualquer método de formação das mudas, deve ser de 30 centímetros entre linhas, por 10 a 15 centímetros entre plantas. O sistema de irrigação mais indicado é a aspersão. As irrigações devem ser leves e frequentes, pois a beterraba necessita de suprimento contínuo de água. A falta de água no solo leva à formação de raízes lenhosas, ou seja, pouco tenras, e à redução na produtividade. O canteiro deve ser mantido livre da vegetação nativa através de capinas, evitando a competição com a cultura. Mas deve ser preservado o mato que cresce entre os canteiros. A adubação em cobertura deve ser feita aos 30 dias após o plantio, aplicando-se 5 toneladas de composto orgânico por hectare junto às linhas de cultivo. A beterraba não apresenta problemas fitossanitários, que comprometam o rendimento de raízes, quando cultivada em sistema de cultivo orgânico e sob condições climáticas adequadas. Geralmente ocorre a mancha da folha causada pelo fungo Cercospora beticola. O ataque moderado não afeta a produção da lavoura, por isso não há necessidade de utilizar métodos de controle. Quando é feita a semeadura direta, a colheita da beterraba se inicia depois de 60 a 70 dias. Em caso de transplante, a colheita começa mais tarde, dos 80 aos 90 dias. O ponto de colheita é determinado pela preferência dos consumidores, quando a raiz atinge o tamanho desejado.
Em linhas gerais, o mercado prefere raízes com 6 a 8 centímetros de diâmetro transversal, pesando cerca de 150 a 200 gramas. Em sistemas orgânicos de produção, o rendimento médio em nível de propriedade rural tem sido na faixa de 3 a 4 quilos por metro quadrado, ou seja, de 30 a 40 toneladas por hectare. Para a comercialização em feiras, é interessante manter as folhas e amarrar as beterrabas em maços. As folhas são comestíveis e altamente nutritivas. A batata doce